aquilo para você semear. Porque tudo que nós temos, tudo que chega nas nossas mãos, nós entendemos que vem do Senhor. Do Senhor é o ouro, a prata e tudo o que há na nossa vida, nas nossas mãos, vem de Deus. Então, ofertar é um momento de gratidão, um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Se você faz isso com alegria, se ainda é com tristeza, eu gosto de dizer, irmão, fica com ele, porque não vai render no reino. Mas se há alegria, traga no altar do Senhor em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós oramos e abençoamos agora a todos os irmãos que nesta manhã trarão ao altar do Senhor as suas contribuições. Aqueles que no decorrer do mês também têm ajudado, têm ofertado, têm dizimado, têm contribuído, têm investido no teu reino, Pai. Nós oramos, ó Deus, por essa causa, oramos por essa pessoa, o trabalho das suas mãos. Nós abençoamos, ó Deus, o trabalho voluntário, o trabalho que essa pessoa tem desenvolvido também na obra do Senhor e tem sido uma oferta ao Senhor. Meu Deus, abençoai a vida de cada um dos irmãos nesta manhã, aqueles que têm contribuído também através, ó Deus, das contas bancárias da igreja, em nome de Jesus, aí na sua casa, ele seja recompensado, ele seja abençoado, ele seja alcançado com a tua proteção, com a tua bênção. Nós estamos orando, crendo no nome de Jesus. Amém. Como é nosso costume, aqueles que têm oportunidade, tragam no altar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria nesse momento convidar aos irmãos para a palavra do Senhor. É importante a gente entender que quando Deus fala conosco, nós temos que estar atento. O que ligares na terra será ligado nos céus. Então, nós convidamos hoje nosso irmão, pastor Cleiton. Ele vai estar pregando. Alguns podem até conhecer ele, não, outros não. Apesar dele casar com a Sete Lagoana, mas ele não é Sete Lagoana, né? Mas está aí conosco, queria convidá-lo aqui. Tem hoje, cooperando aí na filmagem, nosso irmão Braulio. Amém. Depois você arruma um nome mais fácil, me escreve aqui que eu vou falar o nome seu direitinho. Seja bem-vindo também, no nome do Senhor. Pastor, preparar para o senhor um microfone aí? Isso. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer aqui uma oração. Até o irmão receber o microfone dele aqui nas mãos. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. É um prazer receber o nosso irmão aqui. Vai trazer a palavra do Senhor para o nosso coração. Temos certeza que Jesus estará falando conosco nesta manhã. Amém? Quantos estão nessa expectativa? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos e abençoamos a vida do teu filho com poder e graça. E no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós como igreja o abençoamos nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Bom dia, Amém. que a paz seja com todos da igreja, amém? Posso tirar a máscara agora, né, pastor? Fica à vontade. Eu queria começar a minha participação fazendo uma coisa que eu tenho aprendido desde o início da minha caminhada: honrar os homens de Deus. Porque um homem de Deus não é um homem comum. E porque hoje as autoridades têm sido corrompidas no mundo inteiro, e no Brasil mais do que nunca, as pessoas duvidam da credibilidade de um pastor, de um padre, de um advogado, de um juiz. Eu nem vou falar de político. Porque o diabo trabalha assim, tirando a autoridade para poder ele agir. E tem 1 ano e meio que eu regressei para Sete Lagoas, e
uma palavra tem ficado na minha boca todo dia: misericórdia. Repete comigo essa palavra, por gentileza: misericórdia. E o pastor Geraldo, aliás, que tem o nome do meu pai, e o pastor Vander, da congregação de vocês lá no Bela Vista, foi o primeiro que teve contato comigo, tem sido mentores para mim. E eu não estou falando porque estou na frente dele, não, porque eu não costumo agradar ninguém, não. Eu sou o que sou. Mas o pastor Vander, quando me viu vendendo água e picolé na rua, no meu recomeço, ele me parou no carro dele. Na época ele estava fazendo uma obra aqui no templo aqui, e ele me fez uma pergunta: o que você é? Você não é vendedor ambulante? E ele parou o carro naquele posto colorado lá em cima, perto do Apoio. Quem conhece? Quem sabe você já me viu vendendo lá também, em 2019 ou 2020. E esse homem começou a me fazer perguntas, e com todo amor e carinho começou a entrar na minha vida. E ali eu falei a minha história um pouquinho, que eu vou falar para vocês aqui hoje, para ele. E ali eu via que ele não era um homem normal. E ali ele me fez um convite para pregar na congregação de vocês lá no Bela Vista, numa quinta-feira. Eu que tinha hábito de fazer 2 reuniões por dia, 6 dias na semana, estava vendendo água e picolé na rua para recomeçar. Quando aquele homem me fez esse convite, a minha esposa sabe do gozo e da alegria que eu tive na alma. E lá eu preguei sobre quando, pastor Geraldo, o profeta Samuel foi consagrar Davi a rei. E Deus foi bem claro com ele: não olhe a aparência, eu não vejo como o homem vê. Porque o pastor Vander não tinha me visto com os olhos humanos. Eu não faria o que ele fez, e nem o que o pastor Geraldo está fazendo. Dá para um desconhecido o microfone para pregar para as suas ovelhas. Eu não faria, antes de conhecer o cabra bastante. Mas eu tenho certeza que foi a graça de Deus que usou o pastor Vander primeiro para me dar uma oportunidade, aquela alegria, aquele gozo na alma, e hoje o pastor Geraldo. Essa semana eu pedi um favor ao pastor Geraldo, por causa da influência, do bom nome nele na cidade. E ele me fez um favor que foi muito importante para mim e para minha esposa. Pedi a alguém para fazer um favor para mim e para minha esposa. E aí eu comentava com a minha esposa, acho que sexta-feira: Wanda, nós precisamos ir lá na igreja evangélica de Jesus, primeiro para nos alimentar espiritualmente, que a gente precisa. Todo mundo tem que ser pastoreado. E em agradecimento ao favor que ele nos fez. Aí o pastor me manda uma mensagem me dando a honra de pregar para vocês hoje. E eu queria vir aqui ouvir, porque eu nunca esqueço. Eu estou morando aqui na Tapajós, atualmente. Um domingo, 6:30 da tarde, eu estive aqui, me veio um ímpeto. Eu não acredito em sentimentalismo, mas naquele sentimento que é Deus que coloca, de vir aqui, porque eu lembrei do pastor Vander, e da simplicidade daquele homem, e da sabedoria daquele homem. Estou falando de todo o coração. Estou aqui fazendo boa política para poder pregar na igreja de vocês, não. E naquele domingo, eu nunca me esqueço, comentei com o pastor Geraldo, do alimento que eu recebi aqui. Eu sentei mais ou menos ali, perto daquela segunda coluna, e fiquei observando a coerência da pregação do pastor, início, meio, fim, tudo muito bem colocado. E eu só me lembro do alimento que eu tive.
3 erros que Elias tinha cometido e tinha tirado ele do centro da vontade de Deus, e 3 acertos dele que o colocaram de novo no centro da vontade de Deus. Talvez o pastor Geraldo não lembre do que ele pregou, mas eu lembro que ele pregou, porque aquilo me sustentou durante vários dias. Vários dias. Aí, para eu terminar essa primeira parte e fazer uma cronologia aqui para vocês entenderem melhor quem é esse rapaz que está pregando para vocês aqui a partir de agora, que se eu convido alguém para minha casa, eu quero saber no mínimo quem é aquela pessoa, né? Ainda mais se ela vai falar comigo ou vai transmitir uma mensagem para mim. Quem é esse rapaz? Qual a bagagem dele? Antes da gente falar do mestre, amém, gente? Que o meu trabalho é apontar o caminho, que é ele. Aí, ontem eu vendo o culto do pastor de domingo passado, dia 21. Ele pregou domingo passado sobre a reconstrução de Jerusalém. Alguém lembra? Mas que tem que ser construído com muros, com proteção, não deixar brecha. E falou da meta da Igreja Evangélica de Jesus nesse ano. Recomeço, reconstrução. E eu não acredito em coincidência. Eu acredito em cristociência. Que ele está ciente de tudo, que eu, que você precisamos. Isso não é retórica, não. Isso é verdade o que eu estou pregando. Eu não prego o que eu não creio, o que eu não vivo. Aí, ele pregando sobre a reconstrução de Jerusalém. E eu na reconstrução da minha vida, 1 ano e meio aqui. Esse livro aqui eu estou lendo nesses dias. A restauração dos muros de Dong-Yu Lan. Aqui, pastor. Eu não acredito em coincidência. Porque eu estou reconstruindo minha vida. E o culto de domingo passado, ontem eu assistindo, falou comigo profundamente. E vocês vão entender um pouco quando a gente fizer a cronologia aqui, para começar a falar um pouquinho da gente rápido, bem rápido, e a gente focar no caminho que é Jesus. Amém? Então eu queria honrar o anjo da igreja de vocês, e não é para fazer política da boa vizinhança, é porque o alimento que eu recebi naquele domingo, 6:30 da tarde aqui, ele foi sólido. Eu tenho visitado igrejas aí nesse meu recomeço, e eu não tenho visto muita coisa boa não, e ele me disse que eu teria liberdade para pregar aqui, mas o que eu vi aqui foi uma palavra coerente que sustenta. Então, eu quero honrar o anjo da igreja de vocês e o pastor Wander, porque Deus usou eles para ter misericórdia de mim. Eu fazia 2, 3 reuniões por dia, gente. Se tivesse 2 pessoas para eu falar de Jesus com elas aqui hoje, você não tem noção da alegria que eu teria. Eu posso pedir uma gentileza para vocês? Podem ficar de pé para a gente orar pelo anjo da igreja? E pelo pastor Wander também? Eu não sei se vocês têm esse costume, estender a mão para o anjo. Ele sempre estende para vocês, né? Só o homem de Deus é que sabe o quanto que o homem de Deus precisa de oração. Meu Deus, o Senhor sabe que eu não sou digno de estar nesse altar. Eu não estou falando aqui por retórica, para ganhar o coração de ninguém, porque eu não costumo trabalhar para agradar ninguém. O meu propósito é agradar o Senhor. Mas o que o pastor Wander, primeiro, e o pastor Geraldo tem feito por mim, sem me conhecer, só pode ser graça do Senhor. Que esse homem, a sua família, o pastor Wander e a sua família, continue tendo saúde, longevidade e sabedoria para continuar conduzindo o seu rebanho. Porque o rebanho é seu, não é do pastor, do outro pastor. O Senhor é o nosso pastor, mas eu vi nele sinceridade, simplicidade e sabedoria. E aqui seria uma instituição, denominação, se não estivesse começando um trabalho aqui, que eu frequentaria tranquilamente, porque eu fui alimentado aqui. Em nome de Jesus, de todo o meu coração, alma e espírito,
eu te peço por esses homens de Deus, é a equipe do pastor Geraldo também e do pastor Wando. E quem concorda com essa oração simples, mas sincera, digam amém. Obrigado, pessoal. Bem, eu quero ficar de olho no tempo aqui para seguir as regras da casa. E posso descer, pastor? Tá. Então esse livrinho eu trouxe, o que diz respeito ao momento atual. E essa Bíblia aqui tem uma história também. Antes, vocês podiam abrir comigo em João 14:6? Ninguém conhece essa passagem, né? Todo crente em Jesus Cristo deve saber de qual é salteado, né? João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, igreja? Por que eu quero começar com esse versículo simples que todo crente em Jesus conhece? Porque quando a gente vai trilhar um caminho, vai fazer uma viagem, a gente precisa de duas coisas: saber o caminho que a gente vai trilhar até o objetivo da gente e organizar a bagagem. O que eu vou levar nessa viagem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, antes de eu falar do caminho que é Jesus, eu queria falar em poucos minutos mesmo, cravados aqui, um pouco do caminho que eu trilhei até chegar nesse caminho. Amém? Bem, aí se o rapaz puder me ajudar à medida do possível lá, que eu pedi para ele. Quando eu tinha 9 anos de idade, pastor, estou vendo crianças aqui, mas eu posso falar assuntos pesados com o devido cuidado? Com 9 anos de idade eu sofri uma violência sexual. 9 anos. Numa cidade próxima aqui chamada Sabará. Alguém conhece? No bairro chamado Paciência, beira de linha. Meu pai era ferroviário. A gente morava ali. Com 10 anos meus pais se separaram. Eu vim morar no antigo Morro Vermelho, agora está com um nome bonito, né? Nova cidade. E ali meu pai e minha mãe separados, minha mãe virou alcoólatra. Chegou momentos que eu tinha que ir até bares para buscar minha mãe, tinha que enfrentar homens que estavam bebendo com ela. Ocasiões da minha mãe vomitar em casa e cair a dentadura dela, eu tenho que pegar a dentadura dela, colocar no copo com água. Me lembro de uma vez que ela bêbada, no portão da nossa casa no Morro Vermelho, agora Nova Cidade, urinando no meio da rua. Meu pai mandava pensão alimentícia pra gente, só que minha mãe, coitada, vítima do mal ali, do vício, bebia aquilo tudo e a gente passava fome. No fundo lá de casa, tinha um pé de oroponobis. Quem conhece oroponobis? Não querer comer aquilo quando está com fome. Você bota aquilo numa panela para refogar. Eu falo afogar, às vezes minha esposa me chama atenção. Você bota para refogar, aquela quantidade fica pequenininho, né? Mas é o que eu tinha para matar minha fome do meu irmão. Ou então a gente pegava farinha de mandioca branca, misturava com açúcar, ficava quente para matar a nossa fome. Me lembro de uma vez que minha mãe deveu um agiota que morava perto da nossa casa. Eu já estava com 14 anos. Ele entrou na nossa casa lá no Morro Vermelho, Nova Cidade, com 38 na mão, botou a arma na minha cabeça, com o dedo no gatilho para cobrar da minha mãe. Atrás de mim, o meu irmão mais novo e minha mãe. 14 anos de idade. Me revoltei e comecei a furtar. Artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Você vai entender depois também porque que eu entendo um pouquinho de lei brasileira no caminho. Me lembro que uma vez eu furtei numa loja que chamava Centauro Esportes, que tinha lá na Monsenhor Messias, alguém lembra? Não tem mais. Depois, quando eu fui apresentado ao caminho, Jesus, foi meu primeiro emprego em 7 Lagoas, na Centauro Esporte, na loja que eu tinha furtado.
Claro que eu não falei lá que eu tinha furtado lá, né? Meu pecado tinha sido perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. Tem que ser honesto, mas ficou no passado. Me lembro que nessa época de furto, de loucura, devido à ausência da minha mãe e do meu pai, eu me envolvi com pornografia, fiquei viciado, fiquei tão perturbado e louco que eu desejei minha própria mãe. Tive relação com meu irmão, tinha relações com homens e com mulheres, fui cobrador da antiga Transete, e o ônibus muitas vezes era um motel. E 2 homens, que eu também quero honrar, foram anjos de Deus para poder recuperar um jovem irrecuperável, transtornado, perturbado. Um homem chamado Luiz Carlos, que era um chefe de tráfico lá, na época da Igreja Batista Nacional Betel, e Sérgio Diniz, também trabalhavam na Transete. Eu convidei para ele estar aqui hoje, mas eu acho que devido à atribuição dele na igreja, ele não pôde estar. Esses homens lutaram pela minha alma. Lutaram. Às vezes eu estava jogando futebol, eu joguei no Democrata um período, e jogava naquela grama que hoje é um jardim ali, no Nova Cidade, e eu vi uma caminhonete da Transete assim, aí eu olhava, aquele homem um pouco mais forte. Quem conhece esse Luiz Carlos? Bem, na porta da caminhonete, me olhando, jogando bola, eu pedi meus companheiros para dar uma saída, e ia lá e falava: Luiz, o que você está fazendo aqui? Jesus te ama, Cleito. Eu falava assim: esse homem é doido, me deixa em paz, Luiz, aonde eu vou você vai junto, me deixa, me esquece. Você me conseguiu trabalho na Transete, mas tudo bem. Na época eu nem passei na prova para entrar lá, eu não sei o que esse homem viu em mim, mas me colocou lá dentro. Me dava folga domingo para eu ir na escola bíblica dominical, lá na Rua Inhaúma, não sei se a igreja lá ainda. Só que quando eu ia no baile à noite, para farra à noite no sábado, eu não ia na escola bíblica domingo de manhã. Aí ele me puxava a orelha e falava: eu vou ter que tirar a sua folga domingo. Não, Luiz, domingo que vem eu vou estar no culto. Nunca me esqueço. Como é que eu não vou honrar aqueles que lutaram pela minha alma? Você se lembra de quem lutou pela sua alma? Quem foi o pastor, o obreiro, o diácono, a diaconisa, não sei a nomenclatura que vocês usam? Bem, nessa época eu fiquei muito louco. Eu fiz um pacto com as entidades. Minha mãe falava com os espíritos, porque minha avó também falava. Eu era muito tímido. Toda moça que eu começava a namorar, eu arrumava problema para a cabeça, pastor Geraldo. Toda moça me humilhava. Eu era todo desengonçado. Aí eu falei o seguinte: bem, se com Deus não dá certo, vai dar com o diabo. Se acredite no que eu vou falar aqui agora ou não, isso é de cada um. Eu acho que um sujeito pregar um microfone para falar uma mentira, ele tem que ser muito louco. Aí eu fiz esse pacto. Não vou entrar em detalhes com você, porque eu vim aqui falar de Jesus, amém? Aí o que aconteceu? O número de mulheres aumentou. Lá em casa virou um verdadeiro bordel. Eu fiquei tão louco que às vezes a minha mãe estava na sala assistindo televisão. Vou tomar cuidado para falar essas coisas aqui. E tinha um quarto lá em casa na frente da sala, porta assim de frente com a sala. E muitas vezes eu estava com mulheres dentro do quarto e minha mãe na sala assistindo televisão. Esse era o nível de loucura. Só que o diabo, ele dá com uma colherzinha conta-gota. E ele tira com uma retroescavadeira. Tem os exames, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí a data mais antiga. É o exame mais antigo, mais marcado de azeite, de óleo. Se puder colocar. Deixa eu ver se é ele, o mais antigo. Coloca só o primeiro. Deixa eu conferir a data. Quando eu fui servir o exército brasileiro aqui no 4º GAI, meus companheiros de farda fizeram um exame de sangue. Eu fiz 3. Aí um tenente médico, eu com 18 anos de idade, hoje eu estou com 43, ele me disse uma frase que nunca
nunca mais saiu da minha cabeça a partir dali. Que eu tinha um vírus no sangue chamado HTLV. E ele me disse uma frase que eu acho que derrubaria qualquer jovem na minha idade. Ele falou: entre nós médicos, esse vírus nós consideramos a prima da AIDS. Faz a mesma coisa, você sabe que ninguém morre de AIDS. A pessoa fica com o sistema imunológico baixo, pega uma gripe, vira pneumonia crônica, a pessoa morre daquilo. Tem alguém da área da saúde aqui? Enfermeiro, médico, médica? Levante a mão, por gentileza. Tem alguém da área da saúde? Eu quero ter muita base no que eu vou falar. Depois, quem tem a curiosidade, pode ver os exames com o rapaz ali no final e pode dar uma googada. O Google hoje, tudo que você pergunta, responde, né? HTLV. E o tenente médico me disse assim: por isso você fez 3 exames. Essa doença não tem cura, é como se fosse a AIDS, mas eu tinha um sonho, como um jovem tem vários sonhos. Eu quero servir o exército. Vai me impedir? Não, você vai servir com devidos cuidados. E eu saí dali com aquela palavra. Ele me disse: você tem pai, mãe vivos, família? Tem. Reúne eles e fala. Então, acho que esse aqui foi o primeiro, olha lá, positivo. 26/1/96, HTLV. Aí tem um segundo que também está manchado de óleo, mas é o segundo, depois que aconteceu, eu vou colocar entre aspas aqui, a cura. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 43, eu não podia doar sangue, hoje eu sou doador de sangue. 27, não me lembro o mês, de 2000, 4 anos depois, né? Já tinha sido apresentado o caminho Jesus, eu acreditei no que um homem falou no altar, que Jesus já tinha levado sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Só que quando o homem falou isso, eu falei: eu quero ver na minha vida, porque eu não aceito morrer com 18 anos de idade. Eu estou vivo até hoje. Esse foi de 2000, cadê o mais novo, por gentileza? Esse eu fiz quando eu estava pastoreando em Ribeirão das Neves, não sei se foi da primeira ou segunda vez. HTLV também, não reagente, vocês sabem que é negativo. A data 2018, que eu não estou enxergando direito aqui. De lá para cá fiz vários exames e por que eu me julgo curado? Nunca mais apareceu o vírus, hoje nós somos doadores de sangue e pela misericórdia e graça de Deus, paralíticos já andaram quando a gente impôs a mão, cegos já enxergaram, porque Paulo falou, se eu não me engano, em Romanos 5, olha aí, gente, eu não tenho costume como vocês de decorar versículos bíblicos, não. Quando o pastor me fez o convite, eu fiquei preocupado, porque o conteúdo dele é forte, de palavra, estou falando com sinceridade, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar lá? Eu acho que é Romanos 5, tá, gente? Fiz um esboço aqui, mas o que o Espírito Santo mandar eu fazer, eu vou fazer. Acho que é Romanos 5. Confirem comigo, por favor. Essa palavra aqui tem muito a ver comigo. Versículo 20. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu quero dizer para a senhora que é mãe, que está lutando pela mudança do seu filho, eu digo isso no Espírito, na unção de Deus, não é sensacionalismo. Se teve jeito para mim, tem jeito para o teu filho. Eu posso falar, não é retórica, não é Bíblia, não, é minha vida. Eu era um lixo, indigno. Se a senhora está lutando pela recuperação moral do teu marido e acha que ele não tem jeito, é mentira do diabo. Teve para mim, tem para ele. Eu posso falar. Eu sou prova da graça de Deus. Passou um tempo, nesse início de caminhada, nesse caminho, até conhecer o caminho, e aí
que aconteceu mais, né? Furto, perturbação moral, emocional, espiritual, entrou depressão, tive depressão, tentei suicídio algumas vezes, ainda bem que fui covarde de não chegar ao fim. Aí conheci minha esposa, outra perturbada, 2 perturbados juntos, filha de uma filha de santo e um pai de santo, que tinha um terreiro no Rio de Janeiro, mudaram para 7 Lagoas, falava com as entidades, toda a família consagrada no terreiro, tinha ataque epilético, tomava 2 gardernais por dia, considerada louca. Nós estudávamos uma época, eu acho que chama-se Andrade, é um colégio perto do córrego. Ela manifestava com a entidade dentro da sala de aula, me chamavam para poder tentar socorrê-la, só que um endiabrado com outro endiabrado. Ela, quando tinha ataque epilético, aquele ataque lá que você já viu gente tendo, enrolando a língua, babando, tendo convulsão, ficava lá na quadra do colégio. Eu nunca esqueço uma vez que ela perdeu os movimentos da cintura para baixo, e eu fui socorrê-la, levaram ela desesperada para o meio da quadra, não sei se ela lembra disso. E sabe o que se passava na cabeça dos outros jovens, quando ela desmaiava? A Wanda está grávida do Cleiton. Ela desmaiava comigo no meio da rua. A primeira vez que ela entrou comigo na Batista Nacional Betel, lá na rua Iaúma, a dor de cabeça que ela teve dentro do templo, imagina por quê, né? Essa mulher saía correndo dentro dos templos e tentava se atirar no meio dos carros. Você sabe o que é sofrimento? Eu sei. Não acredite em quem nunca sofreu na vida. Vai ficar só com retórica, Bíblia, informação, a letra mata. Não confie em quem nunca passou nada na vida. No primeiro dia que eu vim aqui, que eu fui alimentado pelo pastor Geraldo, que foi ele que me alimentou através da palavra. Amém, gente? A gente conversando aqui em cima, ele falou de um pouco do histórico dele, como é que ele começou o trabalho dele anos atrás aqui. Eu não esqueço nada. Aí eu falei comigo mesmo, ele sabe o que é recomeço, ele teve um começo. Muito bem, vamos falar do caminho que é Jesus, né? Passou um tempo, foi me apresentado Jesus, eu passei em algumas denominações, fui parar em uma instituição conhecida no mundo. Vocês vão entender porque que eu vou tomar uns cuidados aqui, pedi até o rapaz lá para tomar uns cuidados lá, que eu não posso citar nomes. E anos mais tarde nessa instituição, eu fiquei lá mais de 20 anos, 16 como pastor, passei em mais de 20 cidades no Brasil, a última foi Juiz de Fora. Em Juiz de Fora eu comecei a tomar conta de um trabalho nos presídios, eu era responsável pelo trabalho de levar a palavra de Deus nos presídios em toda a zona da mata. Todo dia, dioturnamente, de dia, de tarde, de noite, eu estava dentro de presídio com presos de alta periculosidade. Eu conheci o presídio onde a Dilma Rousseff foi presa, a cela onde ela foi presa, quando ela era terrorista, e minha esposa comigo. E lá, quando eu pisei no presídio, eu me lembro que eu tive lembranças, e eu pensava assim, eu podia estar aqui preso, se eu fosse pego em um dos furtos que eu cometi lá no passado. Aí eu comecei a ter compaixão daqueles homens, porque eu tinha um olhar com relação a eles muito duro, devido às minhas crenças pessoais, não do homem de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Só que quando eu comecei a pregar para eles, eu me via preso. Aí eu via a graça de Deus, eu pensava, eu podia estar no lugar desse rapaz, se eu fosse pego lá no passado.
Quem compreende o que eu estou falando? Então comecei a ver com outros olhos. Eu não me esqueço disso. Aí tem umas fotos aí do trabalho do presídio, não tem? Coloca no telão se for possível, por gentileza. Pode ir voltando. Pare por gentileza. Eu à frente desse grupo. Passa lá para aquele que eu estou dentro de um presídio. Aí, com esses dois senhores que são homens de Deus, e lá eu também fazia reunião para essas pessoas aí. Bota aquelas imagens lá das reuniões que eu fazia, por gentileza. Dá uma parada aí. Só que eu quero falar aqui sobre o alimento que o pastor Geraldo deu para vocês aqui domingo passado e ontem, quando eu vi lá em casa no YouTube, me preparando para dar algo que alimentasse vocês aqui hoje, para honrar o convite dele. Ele falando de reconstrução, de colocar muro para não dar brecha. E ele falou uma coisa na pregação domingo passado que mexeu com o mais profundo do meu íntimo. Sabe o quê? Uma das coisas que a pessoa tem que se ater para poder reconstruir qualquer coisa é ver o que está fora do lugar. Meu casamento estava fora do lugar. Eu era um fenômeno dentro da instituição. Toda reunião que me davam, triplicava de pessoas, aconteciam muitos milagres. Só que quantas vezes ela pegou as coisas, botou na mala e falou que ia embora. Ah, o senhor era um mau marido? Dia 17 agora eu fiz 21 anos de casado. 21 de casado. Não era um mau marido, mas eu era muito grosseiro com ela. Muitas vezes eu me dava pelas pessoas, sacrificava minha vida pelas almas, entre aspas, mas a minha alma dentro de casa estava amargurada e decepcionada comigo. E eu pensei 2, 3 vezes antes de falar isso aqui hoje. Mas eu creio que a humildade precede a honra. E eu tenho que me humilhar. Porque eu quero ser contado por Deus, por aqueles que Ele pode contar. Aí, em setembro de 2019, eu tinha muitas responsabilidades nesse templo da instituição lá em Juiz de Fora. Aconteceu uma série de coisas. Havia uma insatisfação da nossa parte com relação a algumas doutrinas, algumas coisas que a gente não concordava mais, indo para a palavra, lendo a Bíblia, e eu sempre procurei fazer um trabalho sincero para ajudar as pessoas. E aí eu tomei uma decisão, me desligar. Mas fazer o que da vida com 42 anos de idade? A única coisa que eu sabia era ajudar as pessoas. Eu era vendedor antes. Minha esposa era cabeleireira antes. O que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que eu falei com ela, eu vou vender água na rua, mas eu vou sair. Eu quero minha consciência limpa. Vemos algumas coisas que eu nunca vou falar em público, porque eu entendo que a gente tem que honrar uma casa que a gente fez parte por mais de 20 anos, porque eu aprendi coisas boas. Jesus, o caminho, me curou lá. Curou minha esposa lá, tem mais de 20 anos que ela não toma um gadernal, ela nunca mais teve ataque epilético. Então, eu tenho que ser homem antes de ser homem de Deus. Então eu não atiro pedra. Ah, o que o senhor viu lá? Muitos já me perguntaram. Não é da sua conta. Tem alguém de RH aqui de recursos humanos? Quando você vai numa entrevista, o primeiro ponto negativo que o entrevistado pode ter é o seguinte: falar mal da última empresa. Eu não vou fazer isso nunca. Eu sou cheio de erros e falhas também. E não estava bem no casamento. E estou reconstruindo o meu casamento. Estou me humilhando. Estou aprendendo a ser filho de novo, porque nessa trajetória nossa a gente fica muito distante da família. Estou aprendendo a ser marido de novo. É como se Deus estivesse me quebrando todo dia. Mas eu falei com ele: se eu tiver que quebrar, pode quebrar. Porque eu tomei a decisão, foi para isso. Não está fácil. Num dia eu fazia reunião
para 500 pessoas, só eu ali, tá? Aí depois de 3, 4 meses eu estava vendendo água na rua. Só eu sei o que eu passei. Se você está no momento da sua vida que você está recomeçando, o pastor também falou algo na pregação de domingo passado que mexeu comigo, que uma das estratégias do mal é botar dúvida, baixa estima, mas o que faz a pessoa seguir em frente é propósito. Acho que eu estou pregando a pregação do pastor de domingo passado. É propósito, é porque o alimento dele sustenta. É propósito. Aí Deus colocou o nome de uma instituição no meu coração, eu não vim aqui falar disso. Já tem um CNPJ, já tem conta no banco, já tem um corpo jurídico. Segundo o IBGE, hoje no Brasil abrem 15 instituições religiosas por dia, mas a maioria é ilegal. O senhor sabia? E eu resolvi tomar um outro caminho. Reconstruir primeiro o meu lar, aprender a ser marido de novo, para pastorear os outros, porque Deus não vê um homem de Deus através de milagres, Ele vê através do caráter e do comportamento dentro de casa. Milagre não significa nada. E aí, Ele botou esse nome dentro de mim, a gente já fez toda a estrutura jurídica dessa instituição, estamos agora em vias de alugar o primeiro galpão para começar a fazer de novo o que eu amo, só que reconstruindo os muros, sem deixar brecha, para ela ver que o mesmo que está pregando lá frente é o mesmo dentro de casa, e não tem vergonha de falar isso. Eu sou o que eu sou. Porque se eu vier aqui pregar a verdade, eu sei que tudo que eu fizer, Deus vai respaldar. Eu queria, essa foi a primeira Bíblia que o pastor Eli, lá da Rua Inhaúma, da Igreja Batista Nacional, me emprestou um cheque na época para comprar. Já mudei de capa, mas foi a primeira Bíblia que eu tive. Para a gente entrar no mais importante e buscar o Espírito de Deus, queria que você abrisse naquela passagem que Jesus estava no caminho de Emaús. Pastor, eu já falei demais. 10 e 13. Pastor Geraldo? Eu posso pedir uma gentileza para vocês antes da gente ir na passagem bíblica? Imagina a gente chegar num posto médico com dor e colocarem uma música instrumental para a gente ouvir. Faz sentido isso? Primeiro tem que tirar o que da pessoa? A dor. Quem sabe Deus permitiu o convite do pastor. Eu falo quem sabe, porque eu estou muito cuidado com esse negócio de Deus falou, Deus mandou. Isso virou uma bagunça dentro das igrejas hoje. Quem sabe Deus permitiu que eu viesse aqui hoje, porque tem um doente aqui que Ele quer curar. Fica de pé, por gentileza. Eu posso pedir uma coisa que talvez você não tenha costume, não é hábito da igreja para fazer? Aí os irmãos, deixa a Bíblia só um instante aí no banco. O que eu te pedi, vocês fazem gentilmente, gente. Levante as duas mãos para o alto, por gentileza. Repita o que eu vou lhe pedir. Vamos praticar o poder da palavra? Quem crê no poder da palavra? Não somente pregada, mas ministrada. Jesus é tão simples, gente. As religiões estão confundindo a cabeça das pessoas. Ele disse aos discípulos assim: em meu nome, de Jesus, curarão enfermos e expulsarão demônios. Ele não mandou orar por enfermo. Eu não oro por enfermo. Ele mandou curar. Está escrito, gente, não se choque. Em meu nome curarão enfermos. Ele não mandou orar por enfermo. Em meu nome expulsarão demônios. Ele falou uma coisa tão simples, de que tão simples tem gente dentro das igrejas que não acredita. Imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Bota a mão. Só que a gente não pode fazer isso aqui devido aos protocolos de segurança, mas nós vamos fazer algo aqui que é como se eu estivesse colocando a mão em você, como se o anjo da igreja estivesse colocando a mão em você. Levante as mãos bem alto, repita, não porque eu estou pedindo, mas crendo na sua palavra. Diga em nome de Jesus. Não, pessoal, vocês estão sendo indelicados comigo. É por você que você vai fazer isso, ou quem sabe por quem você ama. Diga com vontade, em nome de Jesus, que as minhas mãos
pela fé, sejam as suas mãos. Meu Deus. Coloque as duas mãos no alto da cabeça, faz uma leve pressão, fecha os olhos. Ou se alguém estiver com uma dor localizada, uma dor crônica, agora, se você puder colocar as duas mãos nesse local da dor, se for possível. Se não for possível, se for íntimo, deixa as duas mãos no alto da cabeça. Não ore agora não, por gentileza, por favor, peço com todo carinho, com todo amor. Todas as dores desapareçam agora, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Dor de cabeça, dor nos ombros, peso nos ombros, nos braços, nas pernas, nos ossos, nos nervos, no estômago. Eu tinha uma gastrite tão forte que eu evacuava sangue, eu cuspia sangue. Eu sei o que é gastrite úlcera. Essa úlcera seca agora. Essa gastrite, ela seca agora, essa ferida no estômago. Todas as dores desapareçam, todos os sintomas de qualquer enfermidade desapareçam agora. Eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, em mandamento que ele falou: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Foi um mandamento, estou obedecendo, como se fossem as mãos do anjo da igreja, que as minhas sobre o alto da tua cabeça, sejam livres. E quem crê, diga amém. Eu não sei, isso aqui não é um espetáculo, mas é operação de Deus, com toda a sinceridade, para fortalecer a fé de alguém. Se alguém estava com alguma dor no corpo, tomara que ninguém estava, mas se alguém estava com alguma dor no corpo físico, e percebe agora que essa dor não está em mais, levante a mão por gentileza. Tomara que ninguém estivesse com dor, mas alguém estava com alguma dor e percebe que essa dor saiu, levanta a mão por favor. Tem alguém? Pastor, eu estava com uma dor e percebo que a dor saiu. Amém. Senta por favor. A gente vai te dar aquele alimento que lá no livro de Lucas 24, é aquela passagem de Jesus no caminho de Emaús. Quem tem que fazer exames para comprovar que houve algo no organismo, que de fato houve uma cura, faz exames, obedeça essa simples direção e depois mostra para o pastor Geraldo, para o anjo da igreja. E se eu tiver a alegria dele me falar que aconteceu algo nesse dia, já terá sido um domingo maravilhoso, amém? Além do alimento aqui. Lucas 24. Fiz um esboço aqui aos moldes do que o pastor Geraldo fala. Ele faz ali as colocações, ele fala ali dos pontos, né? Falei assim, eu vou tentar seguir essa linha do pastor Geraldo. Lucas 24. Procurar ser bem sucinto, embora é a palavra que é o mais importante. Lucas 24. A partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Dois discípulos estavam indo em direção a Emaús. Aí no versículo 14 diz assim: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. Aí eu enumerei um primeiro ponto aqui no esboço, como o pastor costuma falar para alimentar vocês, para pontuar coisas que acontecem no nosso caminho, na trajetória da fé cristã.
quando nos é apresentado o caminho que é Jesus. Amém? Amém, gente? Esses dois discípulos então iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido sobre Jesus. Então, primeiro ponto, nós contamos o que nos acontece. Eu nunca me esqueço quando eu recebi o Espírito Santo, e eu tinha vontade de sair falando do Senhor Jesus para todo mundo. Uma das evidências do novo nascimento e do batismo com o Espírito Santo não é nada que a pessoa sentiu numa reunião, não é nenhuma sensação, mas é o que acontece depois daquilo ali. E eu nunca me esqueço o desejo ardente de falar de Jesus para todo mundo, para o pior inimigo. Então, primeiro ponto, no caminho da gente, quando nos é apresentado o caminho que é Jesus, a gente quer falar das coisas que nos acontecem. Por isso Jesus orientou para que nós fôssemos testemunhas. Amém, igreja? Aí, no versículo 15, e aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, e fazendo perguntas um ao outro. Nós fazemos perguntas, é o segundo ponto que eu quero pontuar. Pastor, como que é isso aqui? Eu não entendi a palavra direito. Diácono, diaconisa, obreiro, obreira, me ajuda nisso aqui, porque eu não entendi direito. Quantas vezes o homem de Deus está ministrando a palavra, seu corpo está presente, mas sua mente está longe? Pergunta a pessoa do lado assim, sua mente está aqui? Pregador novo, desconhecido, se fosse pastor Geraldo, vendedor de água mineral e picolé. Versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Eu estava meditando nessa palavra ontem. Quantas vezes nós não enxergamos Jesus no caminho? Ei, quem sabe a senhora e o senhor estão no caminho da construção de uma empresa, da abertura de um empreendimento, em meio à pandemia, e você não consegue enxergar sucesso nesse empreendimento, nesse negócio, que as notícias que você ouve são só notícias más. Quantas vezes a pessoa está passando um deserto, eu sei o que é deserto, estou no meu, e a pessoa no deserto não consegue ver Jesus em meio do deserto. Só que tem um porém. Você já cansou de ouvir isso de pregadores de internet? Eu quero te dizer uma coisa. Eu começando trabalho aqui, homens que eu quero como mentores para mim, para me frear, para me orientar, para me ensinar. Cleito vai por aqui, Cleito vai por aqui. Não são pregadores de internet, virou modinha. São esses pregadores aqui, ó. Simples, que estão no meio de vocês, como o pastor Geraldo e o pastor Wander, que conhecem a realidade de você de perto. Então, quantas vezes no meio do nosso deserto a gente não percebe que Jesus está ali? Esses dois discípulos estavam cegos, creio que com a permissão do próprio Jesus, para não reconhecê-lo até o momento certo. Deus muitas vezes permite que a gente passe desertos e a gente não consiga vê-lo. Meu Deus, eu não estou te vendo aqui, por que está acontecendo isso? Por quê? Só que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, foi fora da fornalha? Foi dentro. Jesus, o caminho, disse o quê? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou que a gente não teria aflição. Ele ressaltou a aflição, mas disse, tem de bom ânimo. Então tem muitos momentos no caminho que a gente não consegue enxergar Jesus, é natural, não acontece só com você não. Mais adiante, no versículo
18, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? Pessoal, Jesus não foi reconhecido naquele caminho por 2 discípulos que viram os milagres dele, andaram com ele, mas não o reconheceram no caminho de Emaús. Quando muitas vezes, lembrando da baixa estima que o pastor pregou domingo passado, que é uma das armas do inimigo de nossas almas, o diabo, que ele usa contra nós, você pensa assim: a minha esposa não me reconhece o que eu quero fazer por nós, o meu marido não me reconhece o que eu quero fazer por nós, aos meus filhos não reconhece o meu esforço, o meu patrão não me reconhece. Jesus não foi reconhecido no caminho por 2 discípulos. Você acha que a gente não passaria por não sermos reconhecidos na trajetória da nossa vida? Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, muitos de vocês estão assim, é verdade. Quantas vezes você não foi reconhecido fazendo tudo certo, andando na linha, honrando a Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família, mas não sendo reconhecido? É normal. Infelizmente, existem 2 mundos: o ideal, que todo mundo sonha que deveria ter, mas não tem, e o real. O mundo real é assim mesmo. Na maioria das vezes, ainda mais no mundo que a gente está vivendo atualmente, que o errado é certo, o certo é errado, não vão te reconhecer quando você está fazendo a coisa certa. Acorda. Aconteceu com o mestre, ele não foi reconhecido. Mais adiante, quem está compreendendo? Será que o Espírito Santo está falando com alguém? De todo coração estou perguntando isso. Aí no versículo 19 diz assim: e ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles falaram de Jesus, mas não estavam reconhecendo ele. Quantas vezes a gente fala de Jesus para alguém, mas é como se a gente estivesse naquela etapa da vida, gente, que Jó passou. Lembra quando Jó perdeu tudo? O senhor lembra, pastor Geraldo? Aí, quando Deus restituiu, antes tinha uma frase de Jó, que a gente pode relacionar, fazer um paralelo com isso aqui. Esses discípulos falaram com Jesus, não, é sobre as coisas que Jesus fez, com Jesus, falando de Jesus sem reconhecer Jesus. Muitos falam de Jesus sem conhecer Jesus. Você conhece Jesus mesmo pessoalmente? Ou você está aqui porque você gostou da personalidade do pastor Geraldo? Porque você é grato à hospitalidade dessa congregação? Ou você teve uma experiência pessoal com Jesus? Pessoal, eu não vim aqui para falar algo agradável para vocês gostarem de mim. Eu vim aqui com uma missão. Essa madrugada eu orei, eu vou falar o que eles precisam. Eu não sei o que vocês precisam. E se eu estou falando isso aqui, quem sabe alguém aqui está precisando. Não adianta falar de Jesus sem conhecê-lo pessoalmente. Eles estavam falando com o próprio Jesus, coisas que ele fez, mas eles não estavam reconhecendo ele. Aí Jó falou, quando tinha perdido tudo: eu conheci o Senhor só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Para prosseguir, 21, estamos terminando, já sei que já são 10h30, pastor. Estou dando 101% meu aqui. Eu tenho que honrar esse convite do Senhor. Além de, é como se o Senhor estivesse colocando um pintinho aqui no lixo, né? Quanto tempo que eu não prego? Só na internet, só no grupo de WhatsApp atendendo. Nas casas, alguém que a gente tem ajudado. 21, diz assim. 21, gente, E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram,
É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Você vê que eles estavam relatando ao próprio Senhor Jesus a incredulidade deles, quando as mulheres voltaram do sepulcro, relatando para todo mundo que Jesus não estava ali mais. Quantas vezes na nossa caminhada, dentro de uma instituição, da denominação que a gente frequenta, você ouvindo Bíblia, pregação, alimento sólido, você fica incrédula, com o que os outros falam. Quando um irmão, uma irmã dá um testemunho, conta uma bênção, você dá até de ombros e pensa assim: será que foi isso mesmo que a irmã falou? Que eles estavam aqui colocando em xeque o que as mulheres falaram quando saíram do sepulcro, se Jesus havia realmente ressuscitado ou não. Não estavam dando crédito, estavam sendo incrédulos. Quantas vezes você, quando vê um testemunho de alguém, você não celebra com aquela pessoa, você pensa assim: sei não, a vida que essa irmã tem aí não é tão santa não. Será que aconteceu isso com ela mesma? Será que foi desse jeito? Ao invés de celebrar com os que celebram. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Só no momento certo, aqui no versículo 31, Jesus havia ali repartido pão entre eles, eles haviam convidado ele sem reconhecê-lo para entrar na casa, e lá na casa ele havia repartido pão com eles. Aí sim ele permitiu que os olhos deles tivessem sido o quê, gente? O problema, pastor Geraldo, o senhor falou, inclusive na pregação de domingo passado, que o senhor teve uma reunião com pastores e que os relatos dos pastores eram muito preocupantes. O estado espiritual de pessoas dentro de instituições, pessoal, está péssimo. O estado espiritual está horrível. As pessoas, elas estão nesse estado aqui. Muitas vezes só vem Jesus na vida delas quando o pão é repartido, quando a bênção vem. Mas como Paulo falou, a gente tem que saber viver na abundância e no que, gente? Na escassez. Eu posso falar sobre isso no momento que eu estou vivendo o pão de cada dia. Tem uma foto aí que eu acho até, não sei se é bom nem colocar, que estávamos a minha esposa com o genro do líder da instituição lá e com a filha do líder. Estávamos num cruzeiro, a liderança da instituição toda, em alto mar, 4 dias. E agora estava vendendo na rua até poucos dias atrás. E a única coisa que vem na minha cabeça: graça, favor de Deus. Porque se a gente reconhecer Deus só quando o pão é repartido, como aconteceu com eles aqui, isso é honrar a Deus? Fala com a pessoa do lado assim, não porque o Cleiton está pedindo, fala com toda sinceridade, isso é bom. Eu fiz uma formação como coach em dezembro de 2019, para ter uma profissão, para recomeçar, e quando a gente se pergunta ou pergunta a alguém alguma coisa, ativa caminhos neurais na gente que fazem a gente refletir. Pergunta a pessoa do lado assim: você tem honrado, fala aí, Jesus só quando o pão é repartido? Você tem visto Jesus nas dificuldades? Para a gente terminar, gente, 10h36. 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Mas sabe qual é o problema? As aparências. Por isso que eu quis começar honrando o pastor Geraldo e o pastor Wander, que não me viram por aparência. Um homem me viu vendendo água na rua e picolé e não viu como o homem vê. Quem sabe alguém aqui me viu vendendo na rua, mais um ambulante, agora eu estou pregando para você. Porque nós, seres humanos, nós julgamos as pessoas no caminho. Você sabia que se você me vê no aeroporto, você vai me julgar por aquele local que eu estou naquele momento.
Você não sabe o meu destino, para onde vai o meu voo. Você sabe que há voos, alguns voos que eu fiz algumas vezes tiveram paradas, como se chama aquilo? Escalas. E quando você está numa escala, numa parada, no meio do trajeto, muitas vezes a pessoa não sabe para onde você vai, porque ela sabe aonde você está agora. Eu quero te dizer uma coisa, eu posso falar sobre isso no momento que eu estou vivendo. Muitos não vão te reconhecer no caminho, mas Deus sabe qual é o seu fim. Estamos terminando. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. 37. É muito bacana, gente. A gente tem uma alegria do Espírito Santo quando a gente vê algumas coisas, né? Aqui no versículo 36, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou de novo no meio deles. Ele desapareceu, daqui a pouco apareceu. Mas no meio deles, se o seu caminho está árduo, se o seu caminho está difícil, saiba que se você perseverar como o pastor alimentou vocês semana passada, com um propósito de vida, quem sabe Deus não vai te usar como um pregador, mas vai te usar como um fotógrafo, uma pessoa que opera uma mesa, para essa pregação do seu anjo chegar a pessoas lá do outro lado do mundo. Esses dias eu atendi no WhatsApp uma menina da Argentina. Olha o poder da internet nas nossas mãos. Deus não quer aparecer para dois, Deus quer aparecer para muita gente através de você. Mas você está disposto e disposta a fazer como o seu anjo te alimentou semana passada? Criar bases ali para poder você falar de Jesus, apresentar o caminho para mais gente, que depois ele apareceu aqui para mais gente. Para terminar, 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Eu vou te falar, viu? E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Jesus perguntando: e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Fique de pé, por gentileza, por favor. No final de tudo, Jesus disse assim: por que vocês estão perturbados? Eu não falei com vocês que eu ia ressuscitar? Aí agora eu estou aqui no meio de vocês estão achando que é um espírito? Sou eu. Quando eu digo isso, que eu sei, pastor Geraldo, por isso que os pastores de internet ganham fama, porque pregam o que o povo quer ouvir, mas a gente tem que crer na Bíblia, ou então a gente, com todo respeito, rasga ela, joga fora. Ou a gente crê 100% nisso aqui, eu dizia isso para minha esposa ontem, ou então é melhor não crer. É o que eu penso, com todo respeito, não escandalize. Jesus falou quando apareceu para mais gente ali. Vocês estão escandalizados por quê? É assim, a gente pede Deus milagre, a gente pede Deus resposta, e quando o milagre vem, a resposta vem, a gente se espanta. O que te aconteceu até agora é só o início do que há por vir. Eu profetizo na tua vida, não é um menino que está te falando isso, um sujeito que foi, a teologia é importante, mas a minha escola foi o sofrimento e a dor. Quem está declarando isso sobre a sua vida é quem teve vários reveses na vida. E eu tenho visto a graça de Deus. Eu sou um incompetente, um problemático que Deus recuperou para ir até outros problemáticos incompetentes. Eu não estou falando isso aqui como retórica, não. Eu estou falando porque minha esposa sabe que eu me vejo assim. Um incompetente problemático que Deus quis recuperar, como Paulo. Quem sou eu perto de Paulo? Mas você sabe que ele não prestava, né? Eu sou um Paulo. Não presto. A gente é como um trapo de imundície. Mas quando Deus fizer um milagre na tua vida, não se espante, como eles se espantaram aqui. Fala com a pessoa do lado assim: não se espante quando a resposta vier. Fala assim acreditando, não fala porque é bonitinho falar não, fala assim: creia. Você vai se assustar e quem te conhece também. Aí, pessoal, você vai e humilha aquela pessoa e pisa naquela pessoa que duvidou do seu Deus, amém? Não, estende a mão. Sabe qual é a maior vingança?
você mostrar misericórdia. Eu sei porque que Deus tem tido misericórdia de mim. Porque eu aprendi a ter misericórdia com pessoas que eram pisadas nesses 16 anos de pastor. Eu nunca gostei de ver ninguém sendo pisado. Eu nunca gostei de ninguém ser humilhado. Se lembre disso. A vida dá o quê, gente? Voltas. E amanhã, quando Jesus aparecer através de um milagre, não se espante não, foi Ele. Pastor, posso orar? Já estourei o tempo. Não, o Senhor que manda na casa. Eu já estourei, já desobedeci. Estou igual pinto no lixo. Coloque as mãos no seu coração, gente, por gentileza. Não sei se vocês têm esse costume. De cabeça erguida. Deus está nos céus. Ele quer te ver de cabeça erguida, de autoestima, não de baixa estima. Eu quero te dizer que Ele te ama, porque Ele tem demonstrado o amor dEle comigo. Ah, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia usar esse linguajar num púlpito. Mas só quando a gente precisa da misericórdia que a gente vê ela na nossa vida e prega sobre ela. Ó Espírito Santo, se eu conseguir falar uma palavra, um versículo que foi de encontro a uma alma aqui que estava desesperançada, angustiada, deprimida, e se o Senhor usou algum momento aqui hoje para falar com uma mãe que não está gostando do que vê no caminho que o filho está trilhando, se o Senhor me usou para falar com minha esposa que não está gostando do que está vendo no seu casamento, meu Deus, a misericórdia que o Senhor teve comigo, tenha com esse filho, tenha com esse marido. E quando o milagre acontecer, que o espanto dos vizinhos, dos parentes, colegas de trabalho, aqueles que convivem com essa pessoa seja grande para glorificar o Senhor, e essa pessoa apontar para o Senhor, não bater no peito e falar nada dela, mas apontar para o Senhor e falar: foi Deus que fez. Jesus apareceu para mim. Nesse caminho Ele estava comigo, eu não percebi, mas agora Ele se apresentou claramente. Aleluia, aleluia, adore ao Senhor. Eu não sei como é o costume de vocês, mas tem que ter liberdade com o pai. Nenhum filho chega em casa e pede licença para abrir a porta, pede licença para sentar no sofá, para abrir a geladeira, porque tem liberdade, é filho. Então tenha liberdade no espírito para poder falar com Deus. Fale com Deus agora, peça perdão de pecados, peça para Ele te ajudar a se reorganizar no caminho. Eu não sei o que você, o senhor e a senhora quer falar com o pai, mas fale com o pai, com liberdade. Não sei se você está com a máscara e a sua voz tem dificuldade em sair, mas solta a sua voz e fala com Ele. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Deus, Espírito Santo, vem, renova, fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba paz na sua alma, receba paz no seu espírito. Você que estava com o espírito abatido, atribulado, receba paz. O que eu tenho eu te dou, de graça eu recebi, de graça eu te dou. Receba paz, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós te adoramos, meu Deus, nós te adoramos. Dito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele, irmãos, porque Ele é Senhor. Bendito seja o Deus da palavra. Eu queria fazer uma coisa com a igreja, um minutinho, só permaneça de pé. Eu queria chamar a esposa do pastor aqui à frente. Como é que ela chama? Wanda, por favor, fique aqui à frente. Nós vamos abençoá-lo como igreja, né, irmãos? Passaram por aqui, foi boca de Deus para nós, para muitas pessoas, tenho certeza nisso. Nós queremos abençoar nesta hora. Vem cá, fique aqui à frente. A igreja vai estender as mãos. Nós não sabemos o futuro deles, mas Deus sabe. Se o Senhor quer usá-los nessa cidade, que Ele use, em nome do Senhor. Nós somos aqui aproximadamente hoje 250, 260 mil pessoas. E ainda existe uma população de mais de 200 mil pessoas que ainda não reconheceram Jesus, que não servem ao Senhor Jesus.
É preciso que Deus levante homens e mulheres nessa cidade, para que o nome deles seja glorificado, seja propagado, e muitas pessoas venham ao encontro da salvação. Nós não temos igrejas adversárias, nós temos igrejas parceiras. Amém, irmãos? São várias tribos, mas o reino de Deus é o mesmo. Amém? Estenda as mãos, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida do pastor Cleito, da sua esposa irmã Wanda, em nome do Senhor. Pai, nós abençoamos agora a vida desse casal, que está reconstruindo a sua vida, e eu espero, meu Pai, que o Senhor esteja abrindo portas que forem necessárias para a vida deles, esteja fechando tantas outras que forem para trazer prejuízos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Pai, liberamos como igreja a bênção do Senhor na vida material, na vida espiritual e na vida ministerial. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, que ele seja alcançado com as tuas bênçãos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, pode se assentar, no nome do Senhor. Amém, irmãos? Dá um minutinho só, nós estamos terminando, mas eu vi a nossa irmã chegando ali. Oi, a irmã Tatiane. Irmãos, eu vou deixar o senhor falar, é melhor. Eu queria chamar a Tatiana aqui à frente, mas o esposo dela, eu vi eles chegando, né? É aniversário de casamento deles, e eu queria abençoá-los em nome do Senhor hoje, né? Vem cá, Kelly, Rosimar também, está fazendo aniversário de casamento, nós queremos abençoar vocês em nome de Jesus, né? Como é importante receber a bênção nesse momento, amém? Tem mais alguém que está fazendo aniversário de casamento, nós não temos seu cadastro aqui na igreja? Essa semana, porque os demais nós já oramos por eles, amém. Então, ainda que sentado, nós vamos estender as mãos aqui, vamos orar por eles, abençoar a vida deles, nós não podemos perder oportunidades, né? Igreja é bênção para abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando e abençoando a vida da irmã Tatiane, a vida do Marcos Vinícius, oramos a Deus em favor deste casal. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre eles hoje, em nome de Jesus. Oramos e abençoamos a vida do Kélito, da Rosimar, que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, que eles sejam agora abençoados como casal, como família, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês, um abraço, viu? No nome do Senhor Jesus. Irmão, nós estamos aqui chegando ao final, deixa eu passar alguns convites importantes, para a gente concluir aqui o culto. Ô pastor, vem cá, que aí o senhor fala isso que o senhor me falou, que fica melhor transmitir recado, não é muito fácil, né? Queridos, amanhã, segunda-feira, presta atenção nisso aqui, amanhã, segunda-feira, nós iniciamos um projeto chamado Pastoreando o Rebanho de Deus. É um projeto de encontro de ministério virtual. De 15 em 15 dias isso vai acontecer através do nosso canal do YouTube. Esse é exclusivo para o ministério da igreja, pastor, presbítero, evangelista, missionário, diácono, diaconia. É um bate-papo, é uma palavra direcionada a esse púlpito-alvo. É claro que está aberto para todos os irmãos, porque vai ser transmitido no YouTube, todos podem também ouvir e participar. Mas em especial, você que faz parte do ministério, reserve amanhã o horário de 8 da noite às 9, de 8 às 9 horas da noite, nós estamos com o encontro de ministério virtual, pastoreando o rebanho de Deus. Deus tem uma palavra especial para a sua vida, no nome de Jesus. Na quarta-feira é dia de oração na igreja, às 15 horas e às 20 horas e 30 minutos no monte. 15 horas aqui na igreja, 20 horas e 30 minutos no monte. Quinta-feira é o culto do Espírito Santo, com o tema Em Busca de Avivamento Espiritual. No sábado, está passando lá no sábado, é o culto de jovens e adolescentes local. Todo primeiro, né,
todo primeiro sábado do mês, nós temos aqui o encontro de jovens e adolescentes local. No terceiro é o Transformado pela Graça. Então, venha estar conosco, venha participar. Você que é pai, você que é mãe, traga o seu filho para aprender de Deus e ser ministrado pela palavra. Vai ser uma noite abençoadora para os jovens. Domingo próximo, às 9 da manhã, às 18h30, que é o nosso horário de culto, teremos o culto de Santa Ceia, e também nesse culto nós vamos fazer uma homenagem às mulheres, que é o Dia Internacional da Mulher. Na segunda, faremos isso no domingo pela manhã e domingo à noite. Vamos sortear algumas Bíblias da mulher aí, também oferecer alguns brindes, né, para as irmãs, comemorar, celebrar essa data aí juntamente com você, mulher. E aqueles irmãos que solicitaram a camisa do tema do ano, elas serão entregues no próximo domingo, tá? Eu acredito que vai estar tudo certinho. Próximo domingo, nos 2 cultos, da manhã e da noite, nós estaremos entregando para vocês as camisas do tema do ano, o ano do recomeço. Pastor Cleito quer falar um pouco sobre o seu canal que ele tem no YouTube? Vai lá. Tem que aproveitar. Posso te pedir uma oferta, gente? Pode. De onde eu vim? Pega o celular aí, por gentileza. Não sei se você desligou quando entrou no templo. Pega aí, gente. É verdade. Pega às vezes pode ligar agora pode ligar. Pega às vezes quando não pode. Pega quando não pode, mas quando o pastor pede. É uma oferta que não vai te custar nada. Só gastar o dedo. Entra no YouTube, quem tem pacote de dados aí agora. Quem não tem, grava e faz um voto com o Criador de chegando em casa fazer o que eu pedi. Tem misericórdia de mim. Pastor esses dias mandou um recado para a gente se inscrever no canal da igreja, e foi uma honra, e eu sei onde me alimentar, e estou falando isso, e estou falando com sinceridade, né? Já falei para vocês no culto, e quero te pedir para você me ajudar também. O canal está chegando a 300 inscritos, que eu desvinculei totalmente da instituição que eu estava, então estou começando do zero, só a misericórdia de Deus. Então, para chegar aos 1000 inscritos e a gente alcançar mais gente, é uma batalha. Digita aí, pastor, não TR, tá? Pastor mesmo. Clayton, é C-L. Coloca no painel para nós aí, tem jeito? Eu não pedi, eu sou um inteligente mesmo. Eu não queria fazer isso, mas eu preciso. Não, tudo bem. Não foi programado, mas tem que aproveitar. Pastor Clayton, C-L-A-Y, não é I não, Clayton Soares. Vai aparecer uma fotinha minha de joelho, assim, na bolinha. Tem Cleiton Braga, que é um companheiro meu daquela instituição, mas sou Soares. Quem achou? Inscreve e ativa o primeiro dos 3 sininhos, que toda vez que eu for falar algo, você vai ser notificado lá. E o que te servir, pessoal, se alimenta e, por gentileza, propaga para mais amigos. O que você não concordar com relação à linha doutrinária, alguma coisa, né, pastor? É verdade. Releva, tem misericórdia. Quem se inscreveu e agora? Mesmo? Posso conferir aí? Ativou o primeiro dos 3 sininhos. Eu sei, ontem estava 281, vou saber quem se inscreveu hoje. E outra coisa, nós fizemos uma formação como coach, estamos coachando pessoas no início agora da nossa caminhada. Meu escritório é na Tapajós. Pessoal, meu ganha-pão, que eu decidi tem um mês sair da rua em definitivo, pastor. Ou Deus é comigo ou eu vou passar fome. E eu sei que Ele é comigo, eu não vou passar fome. É verdade. A primeira sessão é gratuita, o Albrey vai estar ali com os cartões meus. Tem o meu Instagram como profissional, não homem de Deus. E você pode ir lá para saber o que é, o que não é. A gente te pega do ponto A e te leva no ponto B para te ajudar a alcançar objetivos num curto espaço de tempo. Pelas pregações do pastor, eu sei que ele sabe muito bem o que é. Eu já deduzi muita coisa. E a minha esposa está ali com o celular, nós escrevemos 2 livros.